Oi, hoje vamos falar sobre os skinwalker, que é uma coisa que sempre me interessou. No caso, seria os metamorfos, aqueles que trocam de forma, ah, e que nas folclore dos índios, principalmente dos americanos, os navajos e os Ute, eles têm essa lenda sobre uma bruxa que pode se transformar em qualquer animal. Seria isso. Na ciência, hoje em dia, eles chamam esses seres de criptídeos, ou seja, são seres que ainda não foram classificados pela ciência, ainda não foram descobertos pela ciência. São aquelas enigmas como o pé grande, chupacabra, toda aquela turminha, até que de uma certa forma tem a ver com aquelas lendas antigas sobre as quimeras, todas aquelas da alquimia, né? Que eram feitas de uma fabricação humana através da alquimia. Hoje em dia eles manipulam o DNA, daí eles criam coisas estranhas, como já criaram até durante a Segunda Guerra ou antes, que os cientistas alemães fizeram alguns projetos e chegaram a pegar dois cachorros e um deles cortaram a cabeça e botaram no outro, transplantaram, né, junto com o outro. Viveu algum tempo, mas não deu certo, é óbvio. Não é uma coisa natural dos seres que normalmente nasceram separados se juntarem e a coisa dá certo. Mesmo os clones, que também foi outra tentativa do ser humano de manipular o DNA, também não deram certo, mas não deram tão certo, porque eles envelheciam mais rápido e morriam mais rápido. É porque, como é que eu vou dizer, a natureza não quer algo repetido. E um clone é algo repetido, é um DNA reclonado, né? E não é algo que é feito para durar. Porque como é o DNA muito parecido, ele pode ter problemas, porque já era de uma pessoa ou de um animal que já existia, e daí ele vai ter, porque ele já vem de uma célula, por exemplo, que é mais velha. Ela não é uma célula de embrião. Sim, no caso de embrião de DNA exclusivo, que é o que a natureza fez. Todo DNA é exclusivo daquela pessoa. Não tem outro igual. Eu acho que a natureza é sábia nesse ponto de vista. Tá, continuando sobre os skinwalkers, tem um rancho, que eu queria falar, num rancho nos Estados Unidos, no estado de Utah, na bacia de Uinta, esse rancho onde tudo acontece. Tem UFOs, avistamento de UFOs ou OVNIs, ou objetos voadores não identificados. Tem esse Skinwalker, que inclusive o nome do rancho é Rancho Skinwalker. E tem esse Skinwalker que já apareceu lá, foi visto, no caso filmado, mas de uma forma, como dizem, não muito nítida. Mas é um animal que existe lá, que é diferente, parecido com um lobo, mas é muito maior do que um lobo. E andou matando animais nessa fazenda. As vacas também houve mutilação de vacas. Exatamente, eles conseguiram filmar um OVNI em cima desse lugar onde a vaca estava morrendo e morreu. E nenhum predador, nenhum outro animal, aqueles que normalmente fazem o trabalho de limpeza da natureza, nenhum se aproximou da vaca. A vaca ficou intacta durante muito tempo. E é uma coisa que acontece quando se trata de essas mutilações pelos UFOs, pelos OVNIs, com
Acho que é científico, mas eu acho que é meio abusivo, até cruel, com os animais e com os seres humanos que são abduzidos. Mas nesse rancho tem outras coisas também. Tem fantasma, tem uma casa lá, que é onde tem fantasmas, onde é avistados fantasmas. Tem muita radioatividade nesse lugar, que eles não sabem de onde vem, mas é preocupante. Tem uma coisa que está enterrada numa parte da fazenda, que também tem muita radioatividade. Também ela, no caso, ela interage com todos os aparelhos eletrônicos e faz eles deixarem de funcionar, como no Triângulo das Bermudas. Também nesse estudo que eles estavam fazendo, estudo científico, que inclusive está sendo mostrado por uma TV, o History, e no caso um rabino foi lá com todo o equipamento dele, mais o equipamento científico, para ver essa casa que é considerada mal assombrada, mas que também parece que existe um portal que dizem para outra dimensão nesse mesmo local. E eles foram fazer essa investigação. O rabino entrou aqueles cantos sagrados com os nomes hebraicos, as letras hebraicas, e foi constatado que começou a aparecer exatamente nesse local um calor maior do que o normal, muito maior, e um tipo de um portal. No caso era uma circunferência assim, como se fosse um buraco negro no meio da coisa. E se via, no caso, pela câmera de infravermelho e aquelas de térmica, que inclusive foi onde se viu que naquela região o calor era muito maior do que tudo ao redor. Tem muitas coisas que andam acontecendo nesse local, que eles estão investigando, inclusive sobre esses UFOs, que já tinha sido investigada pelo governo americano e também por uma companhia lá do tal de Robert Bigelow, que era um antigo dono que foi fazer experimentos, porque o primeiro dono era a fazenda Sherman, era o nome, que era essa família Sherman, que era o dono do local. Mas como começou a acontecer essas coisas, inclusive o fantasma e todas aquelas coisas, eles resolveram vender e sair de lá. E esse Bigelow e uma outra companhia lá comprou antes. Depois o Bigelow comprou para fazer pesquisa científica, inclusive parece que com a ajuda do governo americano. E ele fez durante anos, mas não conseguiu descobrir nada. Ele não conseguiu chegar a uma... Tem as coisas, mas ele não conseguiu saber do porquê. O que faz isso acontecer? Que agora eles estão continuando, dessa vez é o History e a turma lá o novo dono do rancho, que está fazendo isso com a ajuda de uns cientistas do History, que trabalham, não para o History, mas que fazem documentários sobre essas coisas para o History, principalmente aquele alienígenas do passado, que também pesquisa essas coisas com relação a UFOs e abduções. E também tem uma outra coisa, além dessas filmagens e coisas, que eles lançaram foguetes para ver, porque tem um ponto a 15 quilômetros acima, que do mesmo jeito que aquele que tem enterrado lá naquele local, que é todo, como é que eu vou dizer, radioativo e emite um monte de ondas até gama, e que tem conjunção com esse ponto, me parece que é 15 quilômetros para cima, que também tudo que vai naquela direção some ou para de funcionar. Então é muito interessante isso aí, para a gente captar também essa coisa de que a realidade não é o que parece ser. Toda essa coisa ali do rancho tem muita coisa junta, muita coisa inexplicável, pelo menos por enquanto pela ciência, porque tem a ver também com o sobrenatural, com os portais para outras dimensões, e tudo isso porque a realidade não é uma coisa fixa.
A realidade é uma ilusão, e uma ilusão que tu pode manipular. Exatamente, todo ser humano, principalmente, né, pode manipular a realidade através da sua consciência e da sua mente. Que eu acho que pode ser o que está acontecendo lá, além dos UFOs, do Skinwalker, a coisa sobrenatural, esse portal também pode ser uma coisa que tenha sido aberto exatamente por seres humanos que viviam lá. E principalmente da lenda do Skinwalker, os índios, o T, que eram os que viviam naquela região, que eles tinham guerra com os navajos, e parece que eles roubaram essa terra dos navajos com a ajuda do governo americano, e os navajos, principalmente os xamãs dos navajos, lançaram uma maldição sobre essas terras. Tem essa outra lenda. Então o Skinwalker pode ser essa coisa da maldição que foi jogada, não que eu acho que a maldição pegue alguma coisa, só se a pessoa acredita, mas como os navajos e os Uti, todos os índios, têm essas lendas, esse folclore que eles acreditam, é bem provável que isso tenha gerado tudo isso. Claro, não os UFO e não os fantasmas em si, mas o Skinwalker pode ser. Porque essa coisa da metamorfo, a princípio, é uma coisa improvável, pela própria natureza da mudança, né, da metamorfose. Mas como é possível nesse mundo em que a realidade não é fixa, ela depende da tua consciência e pode ser mudada, manipulada pela mente. A matéria é sempre possível de ser manipulada pela mente. E esse é um lembrete para todos nós também, que a nossa mente, a nossa consciência principalmente, a mente é um veículo que a gente pode usar para manipular a matéria ou a própria realidade, que é o que a gente faz diariamente. Só que sem consciência, sem se dar conta, e por isso dá tanto problema. Porque muitas das crenças que a gente tem que foram manipuladas durante milhares de anos de reencarnações e durante a nossa infância. A gente foi manipulado pela própria mídia, pela própria sociedade, pelas crenças limitantes da sociedade, das famílias, tudo isso. Então isso aí tem esse pano de fundo que é um filtro na realidade. Ele filtra a coisa, aquilo que tu acredita que vai acabar acontecendo na tua realidade. Então é uma coisa para se pensar, é uma coisa para tu tomar consciência do teu poder e usar ele conscientemente. É uma coisa importante, é uma coisa, como é que eu vou dizer, fundamental para mudar a realidade, para mudar tudo isso que a gente está vendo. É uma coisa que depende de cada um e depende de todos nós. Mas que cada um tem que fazer sua parte também. Começando a pensar só naquilo que faz bem, só naquilo que é bom para ti, naquilo que tu gosta de fazer, que tu ama, e se focar nisso. Que isso é uma coisa que cada um vai ajudar o todo. Que é uma coisa que Deus quer que a gente faça e que a gente no fundo quer fazer, ter uma vida boa e melhor. Uma vida em que nossos sonhos sejam realidade mesmo. E essas coisas que estão acontecendo, como as guerras, elas sumam. As doenças também. Mas para isso é preciso que a consciência humana, essa coletiva, evolua. Porque enquanto ela continuar com toda essa coisa da sobrevivência, toda essa coisa da competitividade, toda essa coisa da briga, da dualidade, dos inimigos, aquele que está do teu lado, não está do teu lado, tudo isso aí é dualidade, tudo isso aí é o que está impedindo a nossa evolução da humanidade. É tudo uma coisa que depende do todo, mas depende de cada um. Se você conseguir mudar essas coisas na tua consciência, na tua cabeça, as coisas vão melhorar.
Vai começar aos poucos com a tua vida, mas depois isso aí se espalha como uma reação em cadeia. Isso é uma coisa que nós devemos fazer. Claro, a gente sabe que não é assim, que não é um milagre do dia para a noite. É um milagre, vai ser, mas não é do dia para a noite, porque afinal a gente levou muitos anos e milhares de vidas para formar o que está aqui acontecendo. Então, para mudar tudo isso, a gente tem que começar a fazer, mas como a turma da parte mais espiritual, como os anjos, arcanjos, santos, Deus, tudo isso, Jesus, toda essa turma também está fazendo para que a coisa melhore. Só que ela depende de nós. Como disse, tudo que acontece aqui tem reflexo lá. E tudo que acontece lá tem reflexo aqui. Entende? Keter está em Malkuth e Malkuth está em Keter. Não é uma coisa dissociada, não é uma coisa separada. É tudo uma coisa só. A energia divina infinita, o espírito divino infinito. Então, é muito importante começar a se conscientizar e usar isso a nosso favor. Então, fico por aqui hoje. Que o Deus interior, o Deus que tudo é, ilumine a todos, abençoe a todos. Namastê, Shalom e tudo de bom para todos. Tchau.